início à nossa aula, tá bom? Bom, continuando, né, o que a gente tinha falado na sexta-feira sobre gestão de pessoas, nós temos que destacar também a importância das pessoas para as organizações, né? É, as pessoas constituem o princípio essencial da sua dinâmica. Elas conferem, gente, vitalidade, né? Além das suas habilidades, aos processos, né? Elas inovam, criam, recriam contextos, situações dentro das organizações, como a gente já tinha falado, potencializando essa organização, né? Potencializando o potencializando aí, o colega estava entrando, potencializando o, a sua finalidade, o seu, as suas habilidades, o posicionamento da empresa, né? Uma melhor habilidade, uma melhor gestão, provavelmente analisando cenários internos e externos, né? Possibilitando que essa empresa evolua, né? E lógico, atinja seus objetivos e aí cada vez mais facilite para que esses empregados, né, para que os seus colaboradores, eles sejam mais capazes, né, e tenham também uma contraprestação benéfica a eles, né. Então, olha só, se a gente for parar para pensar, as pessoas que prestam o serviço, elas são fonte verdadeira de vantagem competitiva. Então, vamos parar para pensar o seguinte: se você tem uma pessoa que é colocada no lugar que realmente ela deveria ser colocada por causa das suas habilidades, por causa da sua eficiência, da sua eficácia, né? Por causa de seu valor, das suas qualidades humanas, né? E por causa da sua capacidade, o que acontece? É, Isso tudo vai fazer com que ela desenvolva uma atividade, uma tarefa de forma mais eficaz, né, gente? De forma mais eficiente. E lógico, quanto mais eficaz, mais eficiente essa pessoa desenvolve a sua tarefa, mais facilidade ela vai ter, mais proveito a empresa vai poder tirar dessa pessoa, né? E provavelmente as metas e objetivos traçados serão conquistados com maior facilidade, tá? Bom, a gestão, gente, que lida com pessoas, torna-se atividade fundamental para a sobrevivência e o sucesso das organizações, né? Uma vez que essas organizações elas enfrentam cenários cada vez mais competitivos, né? Cada vez mais turbulentos. Por quê? Você, quando vai fazer uma análise, alguém já fez aí análise fofa ou SWOT? SWOT, SWOT, fofa? Não? Ah, que legal. Nós vamos aprender a fazer, tá? Porque é o seguinte, turma, quando a gente faz uma análise de cenário, né, a análise de uma empresa, de uma organização, o que a gente analisa? A gente analisa ambiente interno, ambiente externo, ok? Então, no ambiente interno e no ambiente externo, a gente vai ver quais são as fraquezas, quais são os pontos fortes, né? Quais são o que pode ser melhorado, né? Qual é a competitividade que você tem lá de fora, e aí sim a empresa vai se preparar para uma melhor adequação, tá? Professor Ao Breno, mercado, ao cenário. Oi,
Isso aí foi a matéria de marketing. De que dia? Não, do professor, eu fiz semestre passado com o professor Vitor. Você teve análise SWOT? Teve tudo sobre isso aí, empresa. É? Nós vamos falar de novo? Empresa? Oi? Ô, Cleusa, não entendi. Oi? Não entendi. Sobre isso que o senhor está falando hoje, também tem na matéria Sim. de marketing. Ô, Cleusa, o que acontece? Não tem como a gente falar de uma gestão de pessoas sem falar de empresa. Não tem como você falar de marketing sem falar de empresa. Uhum. Tá. É só para mim. Entendeu? Então, assim, O senhor até perguntou, para você traçar uma estratégia de marketing, eu vi até que o pessoal aí tem alguns colegas que estão fazendo a matéria de marketing com o professor Marconi, né? Estratégia de marketing. Vocês vão ver que não tem como, as matérias, elas andam juntas, né? Então, assim, algumas coisas que a gente vai falar aqui, provavelmente ele vai falar lá também, né? Então, vai ser uma complementando a outra, tá, gente? Então, não tem mas o jeito, isso não tem professor como, Breno, tá? não podia ser uma matéria só, não? Gestão empresarial, Oi? Não podia ser uma matéria só, não? Não, Cleusa, olha só. Tem gestão empresarial, gestão de pessoas, gestão de negócios e gestão de marketing. São vários ramos, assim, divididos. Não vamos falar tudo numa matéria só, não. Ah, tá. Tá, obrigada. Uhum. Tá? Ok. Nada. Você vai ver que lá em gestão de marketing, ou gestão, né, que você viu, vai ter uma ênfase maior no marketing, no enfrentamento do mercado de trabalho, né? Agora aqui, não, vocês vão ver mais lado de pessoas, né? Como que um departamento pessoal, como que um responsável por pessoas deve gerir, como que deve se comportar. Só que é o seguinte, não tem como da gente não falar sem a gente passar por empresa, falar um pouquinho sobre a empresa, fazer um pouquinho dessa análise SWOT, né? Porque essa análise também, vocês vão ver em outras matérias? Vocês vão ver em outras matérias. Mas nessa análise, você também vai poder trabalhar o seu departamento pessoal, você vai poder trabalhar os seus colaboradores, você entendeu? Então, isso ela anda em conjunto, não tem como a gente separar. Ok. Tá bom? Obrigada. Beleza. Nada. Olha só, gente, uma vez que no ambiente organizacional não acontece nada sem as pessoas, né? Cabe então a gente entender a definição de gestão de pessoas integradas aos conceitos de ambiente organizacional. Então, olha só, quando a gente fala, né, de gestão de pessoas, da mesma forma que eu estou falando aqui, que tem uma complementariedade, né, a pessoa com a empresa, a gente também não pode deixar de analisar que todo ambiente organizacional, ou seja, toda empresa, toda organização, instituição, ela depende dessas pessoas, né? São essas pessoas, esses colaboradores, que vão criar ali, né, o, o corpo necessário para o mercado de trabalho, para desenvolver uma atividade bem feita, para desenvolver atividade com qualidade, né? Então, olha só, voltando nisso aí, né, o contexto da gestão de pessoas, ela é formada por colaboradores e também pela organização, né? As pessoas que são contratadas para trabalhar em uma determinada empresa, elas passam boa parte de suas vidas trabalhando dentro dessa empresa. E, e a empresa depende dessas pessoas para alcançar resultados almejados. Então, aí vocês veem que tem, né, a necessidade da pessoa trabalhar para, primeiro, ter seu emprego, ter sua renda, criar sua família, e, por outro lado, a empresa necessita desses colaboradores para que ela tenha uma mão de obra qualificada, para que ela atinja seus objetivos com a maior
rapidez, né? Então, não tem como a gente falar de pessoas e não falar de uma organização, não falar de um RH, não falar de uma análise ambiente interno, ambiente externo, isso não tem jeito, tá, gente? Infelizmente, mas já vi outra matéria, mas professor, não tem problema, a gente vai rever, então, quem já viu, e cada professor, igual eu falei anteriormente, tem uma versão diferente, uma visão diferente, né? E isso a gente não perde, a gente só enriquece ainda mais o conhecimento, tá? Então vamos lá. Ó, aproveitando aqui, né, que a gente falou que a maioria dos trabalhadores passam boa parte do seu dia, né, da sua vida dentro das empresas, provavelmente vários colegas de vocês aí devem ficar um bom tempo dentro da empresa também, né, tirando essa época de pandemia. Então, vocês entendem do que a gente está falando, né? Boa parte da vida da gente, a gente está mesmo dentro das empresas, tentando ali atingir nossos objetivos pessoal, profissional, e lógico, ao mesmo tempo, a gente está ajudando as empresas a atingir suas metas, né? Atingir seus objetivos também, né? É, as pessoas, gente, elas dependem das organizações para alcançar seus objetivos, né? Como eu disse aqui, da mesma forma que as organizações, elas precisam das pessoas também para alcançar esses objetivos, né? E além disso, essas pessoas e organizações, além de ter objetivos, também elas criam expectativas, né? O ideal é que haja uma parceria entre colaborador e empresa dentro de uma relação ganha-ganha. Alguém já ouviu falar sobre essa relação ganha-ganha, né? Vocês já tiveram esse tipo de matéria? Vocês sabem o que é ganha-ganha? Não? Sabe, Cleusa? Você já falou lá, o professor Vitor falou sobre a relação ganha-ganha? Ele deve ter falado, professor, mas não estou lembrando, não. Não? Eu estou Olha 36 só, horas, eu estou meio lerda ainda. tá. A relação ganha-ganha. Oi? Bom, a relação ganha-ganha, turma, é aquela relação onde é o seguinte: o empregado ele atua de forma que o seu serviço em algum momento ele vai ser valorizado e esse empregado vai ganhar, né? A empresa utiliza dessa mão de obra qualificada para atingir seus objetivos. Então a empresa também ganha. Então olha só, relação ganha-ganha. A empresa ganha, o funcionário ganha, né? É bom para ambos. Então isso é um processo de parceria, porque para ter êxito, né, alguns requisitos básicos devem ser observados, como confiança mútua, transparência nas informações, respeito. E aí, não sei se algum de vocês já passou por isso, mas infelizmente a gente tem alguns gestores de pessoas, né, que realmente tem hora que eles pedem a noção dessa confiança, né, essa noção desse respeito, e como eu disse na aula anterior, chama atenção na frente dos outros, né? Humilha o empregado. Então, isso deve ser observado pelos gestores aí, para que isso não aconteça, tá, gente? É uma situação, assim, chata, que pode gerar até mesmo, se comprovado, um dano moral aí no futuro, né? Um assédio moral, algo desse tipo. Algum de vocês já passou por essa situação? Não? Então, ótimo, né? Graças a Deus. É, Você já presenciou, Marcelo? O que aconteceu?
Gente, eu vou continuar aqui, então, o Marcelo falar para a gente, tá? Olha só, para a gente dar um início aí, né? A gente vai começar falando um pouquinho da evolução da. Ó, o Marcelo está contando para a gente que é o gerente de onde eu trabalhava. Ô, Marcelo, você não quer abrir o áudio aí e contar para a gente, não? Gabriel, Oi. eu já presenciei a situação numa empresa onde eu trabalhava, que o gerente lá foi chamar a atenção da operadora de caixa e queria uma testemunha. Ele me pegou como testemunha e chamou ela de negrinha, sabe? Algumas coisas assim bem ofensivas. Que se ela quisesse pôr, igual você falou aí, né? Danos morais, ela conseguiria tranquilo. Pois é, são coisas assim, como gestores, né? é, a gente tem que tomar cuidado, né? Até porque a gente está conversando, a outra parte ali que você está chamando a atenção, ela também é um ser humano. E outra coisa, gente, é, ninguém sabe tudo, né, nessa vida. É questão de errar, errar é humano. Então, se está fazendo alguma coisa que não deve, chama uma conversa, mas chama, né, de forma particular. Lógico que se for para dar uma advertência, algo assim, aí chama testemunha para presenciar que nada está acontecendo, né? Não chama atenção na frente de outros colegas, né, ou de forma agressiva, ou, né, na frente de cliente é pior ainda. Então, são coisas que, como gestores, a gente tem que tomar cuidado. Tá? Bom, eu vou dar, se alguém mais quiser manifestar aí, abre o microfone e fale, né, mas eu vou caminhar aqui com a disciplina, tá? E tiver dúvida, vocês vão me perguntando. Gente, a área de gestão de pessoas, ela é influenciada por aspectos sociais, econômicos e políticos, né, de cada momento histórico que é vivenciado no nosso cotidiano, tá? O termo gestão de pessoas tem sido adotado em substituição a termos como administração de pessoas, recursos humanos, né? Antigamente era departamento pessoal, hoje em dia é utilizado mais o termo gestão de pessoas. Inclusive, eu já ouvi algumas empresas, né, que já mudaram o nome do seu departamento pessoal para departamento de gestão de pessoas. Eu acho que fica mais humano, que fica mais atual também, né? É algo mais interessante. Bom, e aí, gente, existem vários fatores que, lógico, vão contribuindo para a evolução, né? Alguns fatores, vou citar alguns fatores aqui, tá? Não acredito que não sejam todos, mas vou citar o máximo possível aqui. Vou falar um pouquinho de cada um para vocês entenderem. Primeiro, gente, começou lá, né? Antes com a Primeira Guerra, isso, a aplicação, né? Forte de desenvolvimento econômico e tecnológico, né? A partir do momento houve a ampliação da máquina a vapor, com intensa mecanização, depois da Primeira Guerra, né? Em diversos tipos de manufatura, desde a siderúrgica até a tecelagem, né? E esse desenvolvimento foi consequência de tecnologias aplicadas aos processos produtivos. Dessa forma, né, as organizações passaram a se preocupar em atrair e reter os profissionais. Né? Então, a partir do momento que houve necessidade de pessoas capacitadas para, né, fazer aquelas máquinas funcionarem, acompanhar o funcionamento das máquinas, as indústrias, né, as organizações passaram a a ter um olhar diferenciado desses profissionais, né? Então elas passaram a atrair, reter os melhores profissionais por necessidade, né? Uma vez que na época, não sei se alguém lembra, assim, né?
por estudar a história, tinha a lei da oferta e da procura, então o mercado era muito competitivo, né? Então, como a gente estava falando aqui, quanto mais qualificado era o profissional, mais era melhor para a empresa, né? Então, a empresa tinha esse acompanhamento de esses profissionais, né? Era feito acompanhamento de perto, e sempre que algum profissional ele tinha um desenvolvimento diferenciado, esse profissional era, né, sempre era retido na empresa, a empresa não o dispensava com facilidade. Um segundo momento que a gente vai ver aí são as experiências humanistas, né? Ocorreu até 1930, mais ou menos, tá? Houve o aparecimento e a difusão de valores humanos, né? Especialmente ligados ao trabalho. Aí a gente vai falar lá da época de Marx, né? Karl Marx, tá? Que veio com os ideais socialistas, né? Deram impulso a uma experiência e movimentos de reforma social, né? A própria Igreja Católica, tá? Ela passou por um processo de exploração, né? E a atuação das pessoas como mera extensão de máquinas passou a ter maior preocupação com o desgaste desse processo, tá, gente? Então, assim, o pessoal, tanto a igreja quanto os socialistas, né, começaram a ver que era mais que o ser humano ele não podia ser tratado como uma extensão da máquina, né, que ele tinha que ter uma uma maior valorização por sua qualidade, por seu espírito, por sua competência, e não porque ele era uma extensão da máquina e fazia aquela máquina funcionar. Tá? Depois nós tivemos, né, o acirramento das relações de trabalho, né, na medida que a tecnologia crescia nas indústrias, né, as organizações ficavam maiores, mais complexas, o trabalho foi se tornando mais sofisticado, né, e com isso precisou-se de pessoas cada vez mais qualificadas, tá? Só que nesse meio termo, algumas propostas, né, surgiram para que essa qualificação, tá, fosse feita de forma diferenciada, fosse feita de uma forma mais estratégica, vamos dizer assim, né? Então, foi um período em que surgiram sindicatos mais fortes, né, com espírito de confrontação, tá? Então, o próprio sindicato, ele já começou a assumir ali os riscos, os direitos dos trabalhadores, brigar por eles, né? Sim, o sindicato comercializava tudo, inclusive foi aí que começaram as primeiras greves, as greves mais pesadas, né? E o que isso fez com o governo? O governo, mediante isso, ele ficou impossibilitado de continuar essa atividade industrial dessa forma, né? E teve que propor algumas ações para que essa base, né, sindical, ela começasse a se enfraquecer um pouco ou diminuir a rigidez com que essa qualificação, essa cobrança ou os direitos dos trabalhadores fossem flexibilizados, né? E aí a gente vê essa situação do sindicato enfrentar a empresa, enfrentar o governo até os dias de hoje, né? Se bem que depois com essa alteração da legislação trabalhista, o, o
Professor, tá saindo áudio aqui não. Alguém aí mais tá sem áudio também ou é só eu? Aqui pra mim O também meu também travou. tá sem áudio. Pra mim travou mesmo. Para mim também travou aqui. Para mim também tá tudo travado. Vão acostumando, pessoal. Isso chama-se pandemia. É o novo normal invadindo o mundo. Pessoal, o áudio tá sendo normal para vocês aí? Não, pra mim tá tudo travado aqui, João. Ah, Não é não. nada. Ninguém tem o telefone, alguém comunicar, não, e ele não deve estar nem sabendo. Jefferson, como você é o aluno mais gabaritado da turma, você está eleito a dar continuidade às aulas aí, por favor. Cidadão, se eu estivesse nesse patamar, eu daria, com certeza, entendeu? Mas ainda não cheguei nesse nível ainda não. João, chama o Edilson para dar aula. É isso aí, brother. Mas aqui, em breve, tá? Estaremos nesse patamar sim, seremos gestores e vai se acostumando com essa ideia aí, que isso aí é fato que eu tô te passando. Com certeza seremos. Kênia, você não gostaria de dar continuidade aí, Kênia? Oi, João, boa noite. Pode dar continuidade.
Ok, então, pessoal, né, como o professor Breno, né, estava nos passando aí, que a gestão de pessoas, a forma como as entidades se organizam, né, a forma que ela tem para valorizar seus profissionais, de uma forma que, né, eles criam patamares como cargos, né, e também eles buscam valorizar esse profissional investindo nele, né, para tirar proveito, né, que todos tenham a ganhar, assim como o professor Breno tem passado para nós aí. O jeito vai ser a gente deslocar pro barzinho, você tá ligado? Pra ver se. Tô contigo. Jefferson, não se esqueçam que está sendo gravada, viu, gente? Ó, desculpa. Verdade. Nossa, pessoal, esse início de semestre tá uma pandemia. Oi, turma, estão me ouvindo? Agora sim. Nossa, o negócio travou aqui que foi difícil, viu? Eu vou até fechar a câmera aqui para evitar que trave novamente, tá? Eu não entendi qual foi o problema, não. Eu tive que reiniciar o computador aqui e vamos terminar esses 10 minutinhos de aula aqui pelo celular mesmo, tá? Então, olha só, gente, só para a gente finalizar, né? A gente falou aí um pouquinho das fases de evolução, né, da questão da gestão de pessoas, tá? Então, nós vamos agora só falar, né? São 5 fases, assim, rapidinho para vocês entenderem, tá? Próxima aula, a gente já vai, na sexta-feira, a gente já vai começar em trabalhador no contexto de gestão de pessoas. Aí sim, na sexta a gente vai falar sobre o trabalhador, tá? E eu quero ver se eu já coloco isso aqui no slide para vocês, ok? E a gente vai falar também sobre a visão contemporânea, né, da gestão de pessoas, qual que é o entendimento, como que isso funciona. Visão tradicional, né, a gente vai falar sobre as visões. Para quê? Porque na próxima segunda, o que que a gente vai abordar? A gente já vai abordar como manter pessoas, né? Então a gente já vai falar a forma de manter pessoas, por isso que é importante, e de certa forma até para a gente fazer essa atividade na semana que vem, a questão de vocês lerem o livro que eu passei, né, que eu deixei lá no ICEIB virtual, tá? Porque na próxima sexta a gente já vai começar a falar na segunda sexta, a gente vai falar de pessoas em diferentes contextos organizacionais, tá, gente? Então, assim, a gente vai caminhando com a disciplina e vocês vão ver que tá tudo interligado, que vai ser. Não tem jeito de a gente fugir muito disso, tá?
E vocês vão ver que eu falo muito, mas também não tem outra forma da gente tratar isso, tá bom, gente? Então, assim, porque a questão de gestão de pessoas, por isso que eu estou frisando a todo momento, abre o microfone, vamos conversar, porque é muito importante saber, né, o ponto de vista de vocês, o que vocês estão entendendo, o que vocês acham, né, qual situação que vocês já passaram, porque a gente vai falar muito sobre situação vivida no cotidiano mesmo, né, não tem jeito de a gente... Ah, lê tudo, é de 1 a, acho que é 99, ou cento e poucos, pode ler tudo, tá? Porque ali a gente começa a abordar um assunto, já passa para outro lá, e vocês vão ver que o texto é um texto bem assim, são muitas páginas, mas é um texto bem gostosinho de ler, bem tranquilo, bem, assim, você vai lendo, você vai vendo mesmo o cotidiano das empresas, né, como que funciona, se a minha empresa realmente funciona desse jeito, é um negócio bem legal, tá? Então, gente, só para a gente finalizar, né, a, a aula de hoje, né? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa linha aqui de evolução que eu estava falando anteriormente, tá? O que que a gente tem? A gente tem, são 5 fases que a gente tem aqui nessa evolução. A primeira fase é a fase contábil, ela surge antes de 1930, tá? E essa fase contábil, a mão de obra era comprada, ok? Então era feito tipo assim um estoque contábil, tá? Era a mão de obra para desenvolver, para trabalhar com as máquinas, ok? Deixa eu pegar aqui que eu... Bom, a outra fase, tá, gente, da evolução de gestão de pessoas, é a fase legal, tá? Foi quando surgiu, né, quando teve início aí as leis trabalhistas, né, a partir de 1930 até 1950, né, mais forte ainda em 1942, 1943, com o surgimento do governo Getúlio Vargas, né, onde foram ali conferidas diversas leis trabalhistas e inclusive confeccionada a nossa CLT, que só foi alterada aí no ano retrasado, tá, gente? Então, a nossa segunda fase é a fase de evolução de gestão de pessoas, a fase legal. De 1950 a 1965, nós tivemos a fase tecnicista, tá? O que é a fase tecnicista? Foi a fase onde houveram diversos treinamentos, recrutamentos, seleção, cargos e salários, né? Onde foi observado também a maior segurança e maior necessidade, né, de higiene, né? Foram atribuídas as normas regulamentadoras, as normas as NRs, né, de higiene e segurança no trabalho, tá? Além disso, foram implementados os benefícios, tá? Mas tudo isso era visando mais funcionários técnicos, né? Funcionários qualificados para desenvolver atividades mesmo voltados para as empresas terem ali um maior rendimento, né? Então, a fase ali de produção, a fase de maquinário, né? De evolução tecnológica, então era necessário profissionais técnicos capacitados para desenvolver aquilo, tá? De 1965 a 1985, nós tivemos a fase administrativa, onde o foco era os indivíduos e suas relações, né? Foi aí que a gente falou sobre os sindicatos e sociedade, né? Então, o sindicato, ele veio para abarcar aí os direitos, né, e deveres trabalhistas, deveres dos empregados, né, lutando por melhores condições de trabalho e também por melhores condições de salário, né?
E quando eles não conseguiam, eles promoviam greves e, de certa forma, até mesmo acarretavam maiores transtornos para as empresas, né? Chegando até mesmo, dependendo aí da situação, a recorrer ao judiciário para que esse empregado, né? Para que esse sindicalizado tivesse atendido as suas necessidades, ou seja, tivesse reconhecido, né? Um maior conforto para o seu trabalho. E de 1985 até hoje, a gente tem o que a gente chama de gestão estratégica de pessoas, né? Que é o nome da nossa disciplina. Ok, gente? Então, a evolução, ela começou como contábil e hoje ela é reconhecida como gestão estratégica de pessoas. Quando a gente fala de gestão estratégica de pessoas, a gente fala em aumento do envolvimento dos colaboradores, né? Integração de sistema de suporte. É aquilo que a gente vem falando, que eu venho falando com vocês desde sexta-feira, né? Quanto mais qualificada a mão de obra, quanto mais comprometido for aquele funcionário, quanto melhor a empresa souber alocar aquele funcionário, né, aquele colaborador na função correta, certamente o crescimento do profissional ocorrerá e juntamente com ele o crescimento dessa empresa. Ok, gente? Então, assim, apesar desses probleminhas técnicos, né, eu não vou me delongar muito não, né? E na sexta-feira a gente encerra assim, a gente fala o restante dessa parte, para segunda-feira a gente fazer uma discussão sobre a forma de manter pessoas, né? Então a primeira coisa que a gente vai analisar é a forma, é o contexto de gestão de pessoas, né? Como que é visto esse contexto, como que é abordado esse contexto em diversas teorias organizacionais, tá? E aí na segunda a gente parte para esse ponto de forma de manter, né? Forma de você segurar, você ter esse profissional qualificado trabalhando para você dentro de sua empresa. Lembrando que a gente tem que analisar tanto como empregado, né? Mas também a gente tem que analisar como trabalhador, como empresa, como empresário, como gerente, porque daqui a pouco vocês serão, né, gestores aí de empresas, gestores de processos, gestores de pessoas, né? A gente não sabe a volta que esse mundo vai dar, né? Então, do momento que vocês são empregados, vocês passam também a possibilidade de ser empregadores, tá? Ô, gente, eu vou ficando por aqui. Até sexta-feira. Fiquem com Deus, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição aqui. A reunião está sendo gravada. Como é que cancela isso?